Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Stuck, fundador do canal, e eu estou gravando esse vídeo porque a taxa Selic subiu de novo e agora ela foi elevada para 10,75% ao ano. E da mesma forma como eu fiz em relação aos outros aumentos, eu estou gravando esse vídeo por conta da relevância que isso traz para os seus e para os meus investimentos, para os nossos investimentos. Eu quero te mostrar quais são os impactos disso em relação ao seu dinheiro, porque não se trata apenas de um pequeno aumento da taxa Selic, mas sim de todo um ciclo de alta que o Banco Central vem realizando na nossa economia. Desde agosto de 2021, o país estava com uma Selic na mínima histórica de 2%, e hoje ela subiu para 10,75%, mostrando claramente a tentativa de segurar os efeitos negativos da inflação. Esse foi o 8º aumento consecutivo e o consenso do mercado era de que realmente um novo aumento aconteceria. E nesse vídeo eu quero te mostrar quais são os impactos disso para o seu bolso. E é sobre isso que eu quero comentar no vídeo de hoje. Mas, antes de entrar nesses detalhes, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Também me segue no Instagram, que é rafael.stuck, me segue no Twitter e deixa um curtir na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares, porque ele pode ajudar muitas pessoas a se informar sobre os impactos da subida da taxa Selic e como isso pode afetar os investimentos de todos eles. Vamos lá então! Eu quero começar falando sobre os impactos disso em cima da caderneta de poupança. Desde que a taxa Selic ultrapassou os 8,5% ao ano, a forma como a poupança rentabiliza sofreu um impacto enorme. A aplicação financeira mais popular do Brasil é a caderneta de poupança. É nela onde os brasileiros têm mais dinheiro aplicado e por conta disso muitas pessoas vão sofrer um impacto enorme em razão de mais essa alta da taxa Selic. E o que acontece é que existem duas maneiras pelas quais a poupança pode rentabilizar, e isso tem relação com a poupança antiga e com a poupança nova. Se você ainda possuir a poupança antiga, ela sempre vai rentabilizar 0,5% ao mês e mais a TR, pouco importando qual seja a taxa Selic atual. Então, com relação à poupança antiga, nada mudou. Mas, se o seu dinheiro estiver aplicado na poupança nova, ela pode rentabilizar de duas maneiras diferentes. Quando a nossa taxa Selic estiver abaixo ou igual a 8,5% ao ano, a poupança nova vai rentabilizar 70% da Selic e mais a TR, que é a taxa referencial. Então, se por hipótese a nossa Selic estivesse exatamente em 8,5%, a caderneta de poupança rentabilizaria 5,95% ao ano e mais a TR. Mas, por outro lado, quando a taxa Selic estiver maior do que 8,5%, como é o caso agora, a poupança nova vai rentabilizar 0,5% ao mês e mais a TR. Então, se a taxa Selic continuar subindo e alcançar, por exemplo, 15% ao ano, a poupança nova continuará rentabilizando os mesmos 0,5% ao ano e 0,5% ao mês e mais a TR. Isso significa que quanto mais alta estiver a taxa Selic, menos atrativa se torna a caderneta de poupança, mesmo que não incida imposto de renda sobre a rentabilidade dela. Se você tem dinheiro na poupança, você vai sofrer ainda mais impactos decorrentes da alta da taxa Selic, porque a sua rentabilidade vai continuar limitada a 0,5% ao mês e mais a TR. Inclusive, eu gravei um vídeo tratando especificamente sobre a rentabilidade da poupança e eu vou deixar aqui em cima no izinho para você assistir depois que você terminar esse vídeo aqui. Mas que fique bem claro, existem diversas aplicações muito melhores do que a poupança e que podem te ajudar a ter uma rentabilidade muito melhor do que ela e muito mais próxima da taxa Selic atual. Inclusive, eu vou deixar um outro vídeo no izinho aqui em cima, mas agora tratando sobre essas aplicações que possuem uma rentabilidade melhor e mais adequada com a nossa taxa Selic atual. Então, confere no izinho aqui em cima também este vídeo. E feitas essas considerações sobre a poupança, agora eu quero falar sobre os impactos que essa alta da Selic provocam em relação à economia do país. Você já percebeu que quando a taxa Selic aumenta, isso acaba trazendo alguns impactos para a economia, sendo que o principal destes impactos é o de que o brasileiro consome menos. E por que isso acontece? Pensa no seguinte, a maioria dos brasileiros tem dívidas e quase sempre, para a maioria
das pessoas, para que a maioria das pessoas possam comprar um imóvel ou um carro, por exemplo, essas pessoas vão lá e fazem uma dívida. Com a taxa Selic alta, o preço do dinheiro acaba ficando mais caro, porque os juros ficam maiores e isso obriga as pessoas a tomarem algumas atitudes. Quais atitudes? Elas compram imóveis ou carros que sejam mais baratos. Ou então, elas não compram nada. Em simples palavras, os brasileiros consomem menos quando o custo do dinheiro fica mais caro. E é justamente isso que o Banco Central busca fazer quando ele eleva a taxa Selic. O Banco Central eleva a taxa Selic para tentar frear o consumo e assim fazer com que a inflação do país diminua. E isso acontece porque nós temos uma inflação hoje que passa da casa dos 10%. E isso já estava acontecendo desde 2021. Mas apesar desta situação, ou seja, apesar de termos uma inflação de 2 dígitos, a nossa taxa Selic ainda estava na casa dos 9,25%. E essa distorção de termos uma inflação mais alta do que a taxa Selic fazia com que o dinheiro investido no CDI ou investidos em ativos rentabilizando 100% da Selic te faziam perder dinheiro. Muito embora você enxergasse as suas aplicações de renda fixa pós-fixada, por exemplo, você enxergava essas aplicações rentabilizando, essa rentabilização era insuficiente para repor a perda inflacionária. Era chamada rentabilidade real negativa. O que acontecia na prática era que você estava perdendo dinheiro. Simples assim. Imagina então quando era necessário subtrair, além da inflação, o imposto de renda incidente sobre a rentabilidade desses investimentos. Em uma situação como esta, o estrago era ainda maior. Você via o seu dinheiro rentabilizando de maneira positiva, pagava o imposto de renda sobre essa rentabilidade, mas essa rentabilidade era insuficiente para te repor a perda inflacionária. E esse cenário gera um impacto absurdo no seu patrimônio, tanto em relação às dívidas que você eventualmente possa ter, quanto em relação aos seus investimentos. Porque em um cenário onde a inflação acumulada nos últimos 12 meses passou dos 10%, significa que você se tornou 10% mais pobre, principalmente se você não investiu adequadamente o seu dinheiro. E isso não afeta simplesmente o seu bolso, isso afeta a economia de maneira geral, porque se as pessoas consomem menos, as empresas vendem menos. E isso, por sua vez, faz com que elas contratem menos funcionários. E isso contribui para que o país tenha mais desemprego. E o desemprego gera uma situação de falta de renda. Acontece todo um ciclo que afeta negativamente as pessoas. E pensando do ponto de vista de quem tem dinheiro e até mesmo do ponto de vista das empresas que possuem dinheiro em caixa, o que acontece é que elas vão deixar de criar novos projetos para simplesmente estacionar o dinheiro em algum lugar. É muito menos arriscado aplicar na renda fixa pagando 10 ou 12% ao ano do que investir em uma nova fábrica ou mesmo contratar novos funcionários. Essas subidas consecutivas da Selic desestimulam o empreendedorismo e desestimulam a geração de emprego, porque se torna mais atrativo, por exemplo, investir o dinheiro em renda fixa. Além de ser mais atrativo, também é muito menos arriscado. Mas isso, por sua vez, tem a finalidade de fazer com que a inflação seja controlada para que a roda da economia volte a girar. E além disso tudo, a subida da Selic também traz a possibilidade do país receber mais incentivos de investidores estrangeiros, porque antes, quando a nossa taxa Selic estava na mínima histórica de 2%, não havia qualquer interesse para um estrangeiro investir aqui no Brasil. Sendo um país com uma economia classificada como sendo de alto risco perante as agências de rating, o Brasil somente consegue atrair capital estrangeiro oferecendo taxas mais altas e que possam compensar esse risco. E essa possível entrada de investimento estrangeiro tem o potencial de fazer com que a nossa economia, com que a nossa moeda se valorize, mesmo depois de ter sido uma das moedas que mais perderam valor no mundo. Isso ficou claro? E agora eu quero falar sobre como a subida da taxa Selic traz impactos para a Bolsa de Valores. E, com relação a isso, você já deve ter percebido que a renda variável vem acumulando algumas quedas. E, para falar sobre isso, eu preciso te explicar sobre o chamado
custo do dinheiro. As empresas, elas têm o seu valor de mercado precificado de acordo com aquilo que elas vão gerar de caixa no futuro. Então, projeta-se todo o caixa que as empresas possivelmente vão gerar no futuro e trazem esse caixa a valor presente, mas descontando-se esse caixa por uma taxa de desconto. E essa taxa de desconto, que fique bem claro, não é a taxa Selic, mas ela está intimamente ligada com a curva de juros futuros. Então funciona mais ou menos assim. Realiza-se o valuation de uma empresa e considera-se que ela vai gerar, por exemplo, R$1 milhão, ela vai gerar um caixa de R$1 milhão daqui 10 anos. Então desconta-se esse caixa por uma taxa de desconto, que é parecida com a taxa Selic de hoje, de 10,75%. E fazendo esse desconto, esses R$1 milhão vão valer a preço de hoje uma determinada quantia, como por exemplo, R$200 mil. Então isso significa que esses R$200 mil de hoje vão valer R$1 milhão daqui 10 anos a uma taxa parecida com a Selic de hoje. E para você entender o que eu estou falando, se nós utilizarmos uma taxa de desconto parecida com a taxa Selic de 2% lá de agosto de 2021, esses R$1 milhão daqui 10 anos valeriam, por exemplo, uns R$700 mil. Então perceba-se que a diferença seria imensa. Esses R$1 milhão daqui 10 anos valeriam muito menos hoje. Então isso significa que todo o fluxo de caixa futuro das empresas passam a valer menos em razão das altas da taxa Selic, fazendo com que a cotação das ações listadas em bolsa sofram grandes quedas. É por isso que, ao se descontar o caixa de R$1 milhão por uma taxa parecida com a Selic atual, esses R$1 milhão vão valer algo próximo a R$200 mil. Então dá para perceber que a cotação de uma empresa, como essa do exemplo, cairia mais de 3 vezes, ou seja, o impacto é imenso quando a taxa de desconto o desconto é imenso quando a taxa de desconto e também a taxa Selic sobem. Isso ficou claro? Você conseguiu entender o impacto disso na Bolsa de Valores? Ótimo, então. Dito tudo isso, eu gravei esse vídeo pensando em te ajudar a enxergar os impactos da alta da taxa Selic em relação ao seu dinheiro. E eu espero que eu tenha sido claro nas minhas considerações. O que você pode fazer agora é enviar esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque ele pode esclarecer muitas pessoas em relação ao cenário econômico do país e sobre como isso afeta a nossa vida. Eu sigo firme nos meus investimentos e nada muda em relação a eles, porque eu continuo investindo em renda fixa e renda variável de acordo com a alocação que eu defini como sendo ideal para mim. Então aqui eu falei sobre os impactos na caderneta de poupança, os impactos na economia e também os impactos na Bolsa de Valores. E eu espero que todo esse meu conteúdo possa ter te ajudado. Então, se for assim, eu digo que eu chego ao final desse vídeo. E eu peço mais uma vez para você deixar o seu curtir aqui no vídeo, peço para você se inscrever no meu canal, para você ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Peço também para você me seguir no Instagram, que é rafael.stuck. Peço para você me seguir no Twitter e também deixar um curtir lá na minha página do Facebook. E, como eu acabei de falar, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e com os seus familiares. Isso me ajuda muito, isso ajuda o meu conteúdo a chegar a mais e mais pessoas e todos saem ganhando com relação a essas informações. Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!